Oi, gente. A aula de inglês dessa semana foi uma revisão sobre conjugação dos verbos no present, past and future. Presente, passado e futuro, tá? Isso aqui é um conteúdo que vocês já viram antes. É para revisar, fixar, para ver se vocês estão dominando mesmo. Aqui abaixo, ó, eu tenho as conjugações do verbo want, né? No presente, na afirmativa, interrogativa e negativa. Então, como é que funciona? Eu tenho aqui a frase I want to have a comforting life. Eu quero ter uma vida confortável. E aqui você vai mudando as conjugações, ó, só com relação ao sujeito, né? Primeira pessoa do singular, a segunda você quer ter uma vida reconfortante. A terceira pessoa do singular, ele quer ter uma vida reconfortante. E na afirmação a gente vê que a única coisa que muda é o S, que é acrescentado ao verbo, quando o sujeito aqui, né, claro, é terceira pessoa, ele ou ela. Isso nas afirmações. Nas perguntas e negações, isso não existe, não precisa do S, tá? O que ocorre é que em perguntas, a gente usa o verbo auxiliar do antes do sujeito que conjuga o verbo. A frase é a mesma das afirmações aqui, só que a tradução é: eu quero ter uma vida reconfortante. Vamos pegar, por exemplo, aqui no plural. Eles querem ter uma vida reconfortante. E para negar é don't, né? Que significa não no presente. I don't want to have a comforting life. Eu não quero ter uma vida reconfortante. E quando o sujeito é terceira pessoa, ele ou ela, aí o não passa a ser o doesn't, tá? A frase é a mesma dos outros dois casos. No simple past, né, no passado, o que ocorre aqui nos verbos regulares, a gente acrescenta de, é deu e é de, né? Então a gente tem aqui I decided that country life is the best. Ou seja, eu decidi que a vida no campo é a melhor. Se a gente pegar aqui a terceira pessoa, ficaríamos assim. Teríamos assim, ele decidiu que a vida no campo é a melhor. Assim vai. Só que aqui eu usei um outro verbo para comparar a questão dos verbos regulares e irregulares. Os regulares têm essa característica de receber um de, é de ou é de ao final quando estão em uma afirmação. E não muda. Ó. Decided está escrito do mesmo jeito em todas as situações aqui. Mas quando você tem um verbo irregular, aí, por exemplo, você tem o verbo speak, né, que é o verbo falar, todo mundo conhece, e o passado de speak é esse aqui, ó, spoke, tá? Isso a gente vê lá na lista dos verbos irregulares, que eu já tinha disponibilizado para vocês nos grupos. Então, eu dei exemplo aqui com verbo regular e com irregular. Aqui a gente tem nas perguntas, né? Aí já não tem mais a questão do de, é de ou é de. O speak já fica na forma de infinitivo mesmo, tá? E a gente usa sempre o did antes do sujeito da pergunta. Em qualquer situação, o did antes do sujeito que conjuga o verbo, tá? Em perguntas. Então aqui ficaria, por exemplo, ó, Did you decide that country life is the best? Você decidiu que a vida no campo é a melhor? Aí o did a gente não traduziu. Aqui nas negações, o não no passado é o didn't, né? Esse didn't significa o não quando usamos uma frase no passado, com o verbo no passado. E aqui também o de não é usado no verbo e a forma do verbo irregular é speak, como exemplos, claro, né? No futuro é o mais fácil que a gente tem, né? A gente coloca o will antes do verbo, por exemplo, I will live in a clean air environment, significa eu viverei, né? O verbo live é o verbo viver ou morar, e aí will live fica eu viverei em um ambiente de ar puro. Se você tem aqui she will live in a clean air environment, ela viverá em um ambiente de ar puro. E assim com todos os outros casos, né? Sempre o will antes do verbo. Para perguntar, eu inverto o will e o sujeito, né? Ó, por exemplo, aqui o sujeito eu foi invertido de posição com o will, se você comparar com a forma afirmativa. Então a pergunta ficaria: eu viverei em um ambiente de ar puro?
e assim a conjugação só muda o sujeito aqui nas demais. Na negativa, eu vou usar o will not como o não no futuro, né? Então aqui fica eu não viverei em um ambiente de ar puro, né? E esse will not também pode ser usado nessa forma aqui, o won't. Ou você usa uma forma ou usa outra. Então esse will not ou won't é o não que deixa o verbo no futuro, tá? Muito bem, aqui nós temos as conjugações acima. Se houver dúvida, vocês podem voltar aqui, ó, dar uma olhada nas conjugações, né? Aqui tem um exercíciozinho para vocês fazerem, olha. É para traduzir para português e para dizer o tempo verbal de cada uma. Então você traduz para português, por exemplo, aqui, ó. Primeiro tem Your kids will live in a clean air environment. É frase do texto que nós já trabalhamos, né? A tradução seria: suas crianças viverão, né? Will live, viverão em um ambiente de ar puro. Aí você traduz para português e diz que a frase está no futuro. Pode botar a palavra futuro no parênteses lá no final. E assim vocês vão fazer com todas essas frases aqui, ó. Traduzir para português e dizer se no presente, no futuro, no passado. Detalhe, são todas afirmações, tá? Então a regra de conjugação que vale é sempre a que está aqui, ó, na afirmativa, tanto no futuro, como no passado, como no presente, certo? São todas afirmações ali. Bom, então, depois de feito isso, aqui tem um vocabuláriozinho para ajudar a entender algumas palavras que não apareciam no texto anterior. Aqui na aula, a gente identificou oralmente, só falando as frases com o verbo to travel e com o verbo to feel. O verbo to travel é o verbo viajar. O verbo to feel é o verbo sentir. Por que tem dois verbos aqui? Porque quando se trata de passado, a gente tem uma regrinha para conjugar o verbo regular e outra regra para conjugar o verbo irregular. Muito bem, então na aula eu venho perguntando. Letra A, I travel. Tá em que tempo aqui? Esse I travel. Aí o pessoal ia me dizendo, eu viajo, então está no presente. E aqui esse did you travel? Did é para usar para perguntas no passado. Então, did you travel quer dizer você viajou. É pergunta no passado. E assim vocês vão classificando cada um. Vocês vão notando aí, mas o que vocês precisam fazer, na verdade, para me enviar como resposta, é depois de identificar o tempo verbal de tudo isso aqui, vocês vão preencher essa tabela aqui, ó. Tá? Aqui tem uma tabelinha que tem a coluna 1, que é o presente, coluna 2, que é o passado, e coluna 3, que é o futuro. Então, vocês vão preencher essa tabela aqui, ó, tá? E vão botar cada uma dessas frases aqui na tabela certa. Por exemplo, isso aqui, você vai identificar essa letra V aqui. Isso aqui tá em que? No passado, no presente? Se estiver no presente, bota na coluna 1. Se estiver no passado, bota na coluna 2. E se estiver no futuro, bota na coluna 3, tá certo? Então, vocês vão preencher a tabela com todos esses exemplos de frase aqui, de conjugação de verbo, dizendo se está no presente, passado ou futuro. Tá legal? Deixa eu deixar ela em branco, tá? Mas lá embaixo, claro, tem a correção. Então, aqui está em branco agora, para vocês poderem preencher, certo? Muito bem. Então, o que vocês têm que me devolver como resposta de atividade é a tradução dessas frases, dizendo cada uma se está no presente, passado ou futuro. Tem que preencher a tabelinha com essas conjugações desses dois verbos aqui também, colocando no lugar certo. O que for presente aqui, o que for passado aqui e o que for futuro aqui. Bom, então é isso, tá? Me devolvam no privado com nome, série e turma.